Bem-vindos ao Meta Saudável. Quem curte análises diretas sobre saúde e fitness, já sabe, né? Deixa o like e se inscreve, porque o tema de hoje é crucial. Nós vamos analisar a fundo como otimizar o uso da cafeína. A proposta é bem clara: usar a ciência para extrair o máximo de energia e foco e, o mais importante, evitando todos aqueles efeitos colaterais que, convenhamos, muita gente enfrenta. Vamos direto ao ponto. Por que aquele café que deveria levantar o ânimo acaba parando de funcionar bem na hora que mais se precisa, ali no meio da tarde? É um problema super comum. O café que deveria ser um aliado da energia acaba, na verdade, causando uma queda de produtividade. Nós vamos detalhar a ciência por trás disso para que a cafeína seja usada de forma realmente estratégica. Pois é, isso nos leva direto para o que a gente chama de paradoxo da cafeína. A gente busca o café para ter um resultado específico, né? Mais energia, mais foco, mas muitas vezes ele gera o efeito exatamente o oposto e o pior, sem que a causa seja percebida. Então a pergunta central é essa: o café está ajudando ou na verdade atrapalhando? Para muita gente, esse hábito diário pode estar sabotando o foco e o bem-estar, em vez de ser aquele empurrãozinho que a gente espera. E os sinais são bem claros, né? Aquela agitação, os jitters, ansiedade que aumenta do nada, a clássica queda de energia à tarde, o sono que fica todo bagunçado e, claro, a dependência. A mesma ferramenta que deveria ajudar a focar pode estar, na verdade, destruindo a capacidade de concentração. Entender o mecanismo real por trás disso? Bom, esse é o primeiro passo para virar o jogo. Ok, então vamos entender o mecanismo real por trás disso tudo. O ponto crucial aqui é que a percepção que a maioria das pessoas tem sobre como a cafeína funciona no cérebro está errada. Ela não cria energia do nada. O segredo, na verdade, está numa molécula chamada adenosina. Pensa nela como um medidor de cansaço do cérebro. Desde a hora que a gente acorda, os níveis dela começam a subir, 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 sinalizando para o cérebro que a bateria está acabando e que, olha, está na hora de descansar. É o que a gente chama de pressão de sono. E é aqui que o jogo vira. O grande mito é achar que a cafeína é tipo um combustível extra. A realidade é completamente diferente. Ela não adiciona energia nenhuma ao sistema. O que ela faz é agir como um bloqueador. Pensa assim: a molécula de cafeína se encaixa nos receptores de adenosina, impedindo que o sinal de cansaço chegue onde deveria. É como tampar os ouvidos para o cérebro não ouvir que está cansado. E aí a gente chega na explicação para o famoso crash da tarde. Enquanto a cafeína está lá bloqueando tudo, a adenosina não para de ser produzida. Ela continua se acumulando, esperando. Quando o efeito da cafeína finalmente passa, toda essa adenosina acumulada inunda os receptores de uma vez só. O resultado? Um pico súbito e super intenso de cansaço. É daí que vem aquela vontade de apagar no meio do dia. Agora, a coisa fica mais interessante. Esse efeito todo não é igual para todo mundo. A variação na resposta de cada um à cafeína está literalmente codificada no nosso DNA. E o principal responsável por isso é um gene chamado CY1A2. É ele que controla a enzima que metaboliza, olha só, 95% da cafeína que a gente consome. Basicamente, ele dita a velocidade com que a substância é limpa do organismo. E essa variação genética divide a população em dois grandes perfis. De um lado, os metabolizadores rápidos, que têm o genótipo AA. Eles processam a cafeína super rápido e, por isso, sentem menos efeitos colaterais. Do outro lado, os metabolizadores lentos, com o genótipo AC ou CC. Neles, a cafeína fica no sistema por muito mais tempo, o que aumenta, e muito, a chance de ter aqueles efeitos negativos. É exatamente por isso que aquela recomendação genérica de tome X xícaras de café simplesmente não funciona. E para os metabolizadores lentos, isso é sério. A presença prolongada da cafeína no corpo não é só um desconforto, não. Ela carrega riscos reais para a saúde. A gente está falando aqui de um risco bem maior de hipertensão, um aumento da ansiedade, uma chance muito maior de insônia e de um sono de péssima qualidade e até uma redução dos benefícios cognitivos que a cafeína deveria trazer. E falando em eficiência e em resultados de verdade, eu acabei de liberar um material que, olha, muda completamente o jogo para quem sente que está estagnado. É o meu novo guia, o Código da Vitalidade 2026. Nele, eu explico direitinho o conceito da biohormonia e como aplicar a dose mínima efetiva para ativar a queima de gordura natural do corpo, sem precisar passar horas na academia. O fitness tradicional, como a gente conhecia, morreu, e esse e-book é um manual para essa nova evolução. E o melhor de tudo? Ele é 100% gratuito, mas por tempo limitado, ok? Para garantir a sua cópia, é só acessar o link aqui na descrição ou apontar a câmera para o QR Code que está aparecendo na tela agora. Baixa lá e começa a aplicar o protocolo ainda hoje. Beleza.
Com o perfil genético entendido, vamos para o próximo fator-chave, o timing. Um ajuste simples, mas que faz uma diferença gigantesca no resultado. E o protocolo começa com uma regra de ouro: esperar de 90 a 120 minutos depois de acordar para consumir a primeira dose de cafeína do dia. Sim, é isso mesmo, nada de café assim que abrir o olho. E por que esperar? Isso não é aleatório, é pura fisiologia. Primeiro, para respeitar o pico de cortisol. O corpo tem um pico natural desse hormônio do alerta uns 30 a 45 minutos depois de acordar. Tomar café bem nessa hora é redundante, é chover no molhado e ainda pode aumentar a tolerância. Segundo, ao esperar, a gente permite que um pouco de adenosina se acumule, daí, quando a cafeína entra, o efeito de bloqueio é muito, mas muito mais potente. E terceiro, isso ensina o corpo a usar seus próprios mecanismos para despertar, em vez de depender de um estimulante logo de cara. Reduz a dependência. Certo. Então, o objetivo agora é juntar tudo isso num protocolo de otimização que seja prático e, o mais importante, personalizado. Então vamos lá, a estratégia otimizada, ajustada para o perfil genético de cada um. Para os metabolizadores rápidos, é possível tolerar doses mais altas, algo até uns 300 mg, mas a regra dos 90 minutos e o corte da cafeína mais 8 a 10 horas antes de dormir continuam valendo para maximizar a performance. Já para os metabolizadores lentos, a palavra-chave é moderação. Doses menores são bem mais eficazes. E o corte da cafeína tem que ser feito bem antes, até 12 horas antes de dormir. Isso é essencial para minimizar os riscos e garantir um sono que realmente repara. E no final das contas, aplicar um protocolo como esse não é só sobre café. É sobre usar a ciência para otimizar os sistemas que regem o nosso dia a dia. Um hábito de cada vez. A otimização da cafeína é só o começo. A grande pergunta que fica é: agora que o café foi otimizado, qual será o próximo hábito a ser aprimorado? Obrigado por assistir ao Meta Saudável. Se essa análise ajudou, não se esqueça de deixar o like e se inscrever para não perder o próximo conteúdo. Até a próxima!